Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1, vou ler até o 10, vou trabalhar até o 14, mas vou ler até o 10 para ganharmos tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que me fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um exército grande em extremo. A mensagem desta noite está com o tema: o sobrenatural muda as circunstâncias. O profeta Ezequiel, nós sabemos muito bem a história desse profeta, sabemos que ele foi preparado para ser um sacerdote, porém ele recebeu da parte de Deus uma incumbência e tornou-se um profeta. E nesse contexto desse texto lido, trata da nação de Israel no seu declínio moral e espiritual. Então Deus levanta esse profeta para mostrar para a nação de Israel, através da vida do profeta, que independente da circunstância, Deus, ele pode mudar toda uma situação. E diz o texto, como nós fomos lendo no decorrer, que o Senhor, através da sua mão, leva esse homem a um lugar, um vale, e nesse vale está como cheio de ossos secos, e esse profeta então fica assim, com uma surpresa em saber o que Deus queria mostrar para ele, ou até mesmo o que iria realizar através daquele momento. E diz a palavra do Senhor que o próprio Deus começa a mostrar para Ezequiel, faz ele andar ao redor desses ossos, que não eram poucos, a Bíblia vai dizer que eram muito numerosos, e que estavam sequíssimos. Então nós já podemos ver que quando nós falamos em algo sobrenatural, nós devemos entender que é algo que só sai do natural. Nós estamos vivendo um momento em que parece que nós já não acreditamos que Deus é capaz de sair do natural e realizar o sobrenatural nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que nós estamos reunidos no nome dEle, nós estamos reunidos na presença dEle, nós estamos reunidos com a concessão e a permissão dEle, e quando nós nos reunimos, pode acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus totalmente poderoso. O profeta Isaías vai dizer
no seu capítulo de número 43, no seu versículo de número 13. Alguém pode dizer assim: toda mensagem que o pastor prega, ele cita essa referência. É porque não tem como fugir da soberania, do poderio e da grandeza de Deus, porque existem pessoas que muitas das vezes se reúnem no lugar de adoração, de louvor e glorificação, mas esquecem que neste lugar tem um que pode fazer todas as coisas, o Todo-Poderoso. Isaías vai dizer no capítulo 43, no versículo de número 13, que antes mesmo que houvesse dia, ele já existia, e que ele agindo, ninguém pode fugir da sua decisão. O que Deus determina fazer, ninguém pode impedir. O que Deus determina realizar, ninguém pode impedir. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando que você veio porque tinha que estar no culto, tinha que ver alguém. Não, você veio conduzido pela presença do Espírito Santo, e por você ter chegado aqui, se você crê, se você está com a sua fé ativa, você vai sair daqui com a resposta, não de algo natural, porque algo natural o médico faz, o advogado faz, o engenheiro faz, o teu professor faz. Não, você vai sair daqui com algo sobrenatural, porque o Deus que chamou o profeta Ezequiel para andar no meio de um vale de ossos sequíssimos, ele está aqui neste lugar para te perguntar: poderão essa situação que te rodeia, que te maltrata, que te incomoda, ter solução? Ele responde, você vai responder: Senhor, eu estou na tua casa e é tu que sabes como fazer em meu favor. E ele vai dizer: profetiza, libera a palavra de fé, libera a palavra de confiança, libera a palavra de mudança, porque eu vou fazer. Não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu. Você será apenas o instrumento obediente da minha voz para cumprir aquilo que eu estou mandando você fazer. Olha, eu não sou um Deus comum, eu não sou um Deus que estou preso numa imagem feita por madeira. Não, eu sou o Deus que sonda os corações, eu sou o Deus que visito as gerações, eu sou um Deus que manifesto dentro de você, eu sou um Deus que conheço e sei todas as coisas, e sou capaz de fazer o sobrenatural em favor da sua vida. Você já se esqueceu que eu sou um Deus que do nada eu faço tudo? Você já se esqueceu que eu crio através da palavra? Você já se esqueceu que aquilo que é impossível ao homem eu faço? Você já esqueceu? Sou eu, o Jeová Sabaote, o Deus Todo-Poderoso. Esse título eu não dou a ninguém, esse título eu não compartilho com ninguém, porque o meu poder, ele se manifesta na hora da fraqueza, para que o que eu fizer na tua vida, na tua família, seja o meu nome glorificado através do sobrenatural que eu estou disponível a fazer, e vou fazer, porque eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus real, e sou um Deus que cumpro com aquilo que eu prometo. Nessa noite, se você acreditar, se você obedecer, se você fizer, eu vou mostrar que o que está perdido será achado, o que está sem solução, eu vou dar solução, porque eu sou o Senhor sobre a terra. Não interessa se um vale está cheio de ossos sequíssimos, eu sou o Criador dos ossos, eu sou o Criador do vale, eu crio o profeta, eu crio o sacerdote, eu crio todas as coisas. Obedeça a minha ordem e tu verás o sobrenatural, porque eu independo da circunstância. Crise para mim não existe, pandemia para mim não existe, falência para mim não existe. Eu sou Deus no céu, os anjos rodeiam o trono da minha glória, os anjos rodeiam o trono da minha glória e dizem para mim: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da minha glória.
Deus então leva Ezequiel a esse momento, e de acordo com o profeta, ele profetiza, ele realiza a ordem dada pelo Senhor, ele cumpre aquilo que Deus determinou para ele, ele se submete à vontade do Senhor, ele realiza o seu ministério profético, ele exerce aquilo para que foi chamado. Alguns requisitos são necessários para nós vermos o sobrenatural de Deus. O primeiro requisito é obedecer todas as ordens dadas pelo Senhor. Ele entra no vale, o vale está numeroso e sequíssimo. Deus pergunta para ele: você tem condições de mudar essa situação? Ele diz, reconhece, e é muito bom quando nós reconhecemos que nada temos, nada somos e que nada somos capazes. João capítulo 15, versículo de número 4 e 5 diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. Se é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá inteligência, é Ele que nos dá estratégia, é Ele que nos dá poder para esmagar a cabeça da serpente e escorpião. É no nome de Jesus que nós temos autoridade. No nome do homem nós não podemos nada, mas no nome dele nós podemos todas as coisas, como diz Paulo no capítulo de Filipenses 4, louvado seja o nome do Senhor. Então em Jesus, na autoridade de Jesus, do Filho eleito, do Filho verdadeiramente aprovado, que venceu as dificuldades, nós podemos sim realizar todas as coisas. E Deus então fala com o profeta, e ele então responde: poderão esses ossos terem vida? Ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então o Senhor respondeu: profetiza, profetiza, profetiza. Todas as vezes que nós nos deparamos diante de Deus, diante de uma circunstância que estamos vivendo, Deus nunca vai deixar de nos responder. Pode, talvez você não ter a resposta instantânea, imediata, momentânea, mas pode ter certeza, Deus não vai deixar de te responder. Nesse caso, a resposta de Deus foi algo imediato. Quando Deus pergunta ao profeta, ele devolve a pergunta para Deus. Deus fala para ele: então, já que você sabe e não pode mudar essa história, eu vou dizer como você vai agir para que eu possa operar através do meu poder. Então você vai começar, Ezequiel, dentro da direção que eu estou te dando, você vai profetizar, você vai falar para esses ossos, e quando você começar a falar, quando você começar a liberar, eu vou começar a fazer entrar nesses ossos o Espírito. E o Espírito aqui está no minúsculo, então não é Espírito de Deus, é o Espírito de vida mesmo, é fôlego de vida. E esses ossos, eles vão se tornar, vão unir os nervos, vão unir a carne, vão unir a pele. O Espírito de vida vai entrar neles e eles vão começar a ter vida. E você vai começar a ver, não esse vale de ossos espalhados, sem nenhuma aparência, sem nenhuma motivação. Não, você vai começar a ver vida, porque quando eu profetizo a palavra de Deus, o que está morto passa a ter vida, porque Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então quando você libera a palavra
palavra começa a tomar forma, começa a ter vida, começa a ser eficácia, e então aquilo que está torto se endireita, aquilo que está no buraco vem à tona, aquilo que está morto passa a ter vida. Por quê? Porque a palavra tem poder, não a palavra do homem natural, porque o homem promete e não cumpre, o homem fala e deixa a palavra alheia, mas a palavra de Deus, diz o salmista, ela permanece para sempre. E a palavra liberada por Deus é: vale de ossos secos, torne a ter vida. E quando o profeta, ele libera essa palavra, os ossos respeitam, atende. Por quê? Porque quem criou o osso do homem foi Deus, quem formou o homem foi Deus. Então ele tem o controle da minha e da tua vida. Ele foi o nosso fabricante, ele é o nosso criador, e não tem ninguém melhor do que ele para nos conhecer. Então ele dá ordem: espírito, ossos, carne, pele, torne a ter vida, porque eu estou mandando nessa noite. A palavra de Deus sobre este lugar é: comece a profetizar, comece a liberar a palavra, porque eu vou fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. O que está sequíssimo, o que está desolado, o que está destruído, eu vou restaurar. Você pode glorificar a Deus? Aleluia, 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 glória a Jesus. Então o profeta Ezequiel começa a entender isso, começa a entender essas visões, começa a entender essa autoridade, começa a entender o poder que Deus tem através do seu Espírito. E ele começa então a fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Ou seja, o profeta começa agora a fluir no Espírito de Deus. Para você viver o sobrenatural, você tem que sair do natural. Lá no capítulo de número 7 do segundo livro dos Reis, quando aqueles meninos, aqueles moços, planejam a fazer o tabernáculo de aumento, diz que o machado caiu, e então Eliseu dá uma ordem, e o machado, ele flutua. O sobrenatural aconteceu naquele momento. Por quê? Porque um homem de Deus estava sendo guiado pelo fluir do Espírito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai viver o sobrenatural, você nunca vai viver o impossível, se você cultiva uma vida espiritual normal. Se você não tem um compromisso com Deus, de coisas sobrenaturais, você nunca vai evidenciar o milagre. O milagre, ele só acontece para quem crê. A unção só acontece em quem acredita. E a unção que você atrai é a que faz parte da tua vida. Se você crê em sobrenatural, você vai começar a fluir no Espírito. E fluir no Espírito, você precisa abrir mão de algumas coisas. Tem pessoas, homens e mulheres, irmãos e irmãs, que querem viver o milagre, querem viver o impossível, querem viver o extraordinário, fazendo coisas comuns. A Bíblia vai dizer que Moisés sobe ao monte e jejua 40 dias. Elias jejua 40 dias. Jesus jejua 40 dias.
Agora, o que a Bíblia diz acerca desses homens? A Bíblia vai dizer que Moisés, na autoridade do Senhor, ele abre o mar vermelho. A Bíblia vai dizer que Elias, ele quando é afrontado pelos capitães inimigos, ele diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma esse capitão e os seus 50 soldados. E assim aconteceu. Jesus, levado pelo deserto, pelo Espírito, ele foi tentado, mas ele venceu o diabo, venceu Satanás, venceu as artimanhas, porque estava num posicionamento de vida de sobrenatural. Se você não entrar nessa dimensão, você não consegue viver o sobrenatural. Que dimensão é essa, pastor? De oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de voluntariedade, de eis-me aqui, de se afastar do pecado, de se afastar do mal, de se afastar das coisas erradas. Como você vai profetizar algo de Deus, se você está na carne, está vivendo na direção da carne? Paulo vai dizer aos romanos: aqueles que são guiados pelo Espírito, são verdadeiramente, andam em Espírito, mas os que se inclinam para a carne, eles andam segundo a carne. Nesta noite, eu quero dizer para a igreja, para todos nós: você quer o sobrenatural? Então começa a estreitar o teu relacionamento com Deus, a ponto dele te pegar pela mão e dizer: vem cá, meu filho, vamos para o vale de ossos secos, vamos para o problema, vamos para a dificuldade. E você pode resolver isso. Você vai dizer: não, Senhor. Então faça o seguinte: profetiza, porque na hora que você profetizar, eu vou confirmar a tua palavra e vou realizar o milagre, porque tu estás no estreito comigo, a minha intimidade é contigo, eu te conheço, eu sei quem você é. Nós vamos para o livro de Atos, e diz o texto que Paulo, ele havia expulsado os demônios daquela menina, que se achava encantadora, que enganava, dava lucro aos seus senhores, e alguém observando aquele ato, quis fazer a mesma coisa, e foi até o demônio e falou: em nome de Paulo eu os conjuro que saia dele. E diz que na mesma hora aquele demônio olhou para aquela pessoa e disse: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas tu quem és? Diz a Bíblia que os demônios partiram para cima daquele homem e rasgaram ele. Por quê? Porque não tinha autoridade para profetizar. Tem que ter autoridade, e para ter autoridade precisa ter comunhão, e a comunhão é estabelecida através de uma intimidade com Deus. Não adianta você vir na igreja, você dizimar, você ofertar, mas está com a vida totalmente torta, errada, enganosa. Não, Deus quer encher o teu vaso, mas esse vaso tem que estar limpo para receber a presença do Espírito Santo, que é o azeite que desce, para que através dessa unção você realize, através da profecia, algo sobrenatural, que não é você é apenas instrumento, você é apenas mensageiro, você vai ser apenas aquele que Deus vai usar para transformar o momento e mostrar que Ele é Deus na tua vida. O texto continua dizendo: então profetizei, como me se deu ordem, e houve então um ruído, e enquanto eu profetizava, fez um reboliço, e todos os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Meu irmão, quando nós obedecemos a Dilson na íntegra às ordens de Deus, tudo o que Ele falou vai se cumprir. Profetiza, profeta. Profetiza, Ezequiel. Profetizei. Ossos de vale de ossos secos, torne a ter vida. E no mesmo instante, houve um reboliço, houve um movimento, houve um vento, houve um terremoto. As coisas começaram a se juntar, os ossos começaram a se juntar, os ossos começaram a ter carne, ter nervos, ter pele, e então o Espírito começou a entrar nele, o Espírito de vida, o Espírito de vida. Nessa noite eu creio, pela ação poderosa do Espírito Santo, que Deus está se manifestando no nosso meio,
trazendo à existência aquilo que não existe. Eu estou pregando uma mensagem revelada, eu estou pregando uma mensagem profética, porque eu creio em milagre, eu creio no sobrenatural. Não estou pregando para te emocionar, para te persuadir, não. Eu estou dizendo que Deus é soberano para mudar a tua história, para trazer essa causa à existência, ainda que você tenha por tardia, ou que não vai acontecer. Deus vai fazer, porque não há nada que Ele não possa realizar. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor de todas as coisas, e se Ele te deu uma ordem, cumpra a ordem dEle e aguarde o resultado. Prestigiando meu neto Rafael, usando o livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ver que quando o exército de Israel está sendo afrontado, nenhum homem se levantou. E nessa mensagem eu tenho duas vertentes, né? Porque os irmãos de Davi queriam o lugar dele, mas não queria fazer o que ele fazia. Tem muita gente que está no teu lugar, mas não quer fazer o que você faz. Eles estavam lá, ficaram 40 dias. O que vem tu fazer? Vai cuidar dessas poucas ovelhas do papai? Mas na hora de enfrentar o gigante, não tiveram autoridade, não tiveram comunhão, não tiveram ousadia. E Davi diz: olha, tu vens a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti. Não vou com a minha capacidade de ter derrotado o urso ou o leão, não. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto, a vitória já está decretada. Oh, meu querido, quando você usa esse nome, quando você usa esse nome, quando você usa esse nome, o céu se abre, os anjos concordam, a terra se dobra, porque o nome de Jesus, todo joelho e toda língua há de se dobrar e confessar que Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor? Porque Ele venceu a cruz, Ele venceu a sepultura, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós, a igreja, temos o fundamento de alguém que não está morto, não é lenda, não é patrono, não é histórico, é vivo e vive eternamente. E a palavra dele me garante que o mesmo Jesus que curou o cego, que deu vista ao cego, que levantou o paralítico, que fez um homem da mão mirrada esticar, Ele continua o mesmo ontem, Ele é hoje. Hoje Ele está aqui para batizar, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para libertar, Ele está aqui para salvar, e Ele será eternamente, porque aqueles que confiam nele serão preservados da ira, e entrarão na eternidade, e morarão com Ele para sempre. Ele é o Criador. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia o Espírito. E então ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Eu te convido para ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fecho a minha mensagem dizendo para você: já atingi o meu objetivo. O sobrenatural de Deus independe da circunstância. Por quê? Bota o versículo 2 de Ezequiel 37, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, você está com sono, da glória a Deus. Aleluia, vem comigo, leia comigo, bem forte. Aqui está o X da questão, 1, 2, 3. Isso foi o início. Então eu disse que o sobrenatural independe da circunstância. A circunstância aqui era catastrófica, desastrosa, caótica. Não tinha como mudar esse cenário. Mas olha o versículo 10.
Olha o versículo de hoje. Olha o versículo 10. 1, 2, 3. Vamos voltar. Lá era um vale de ossos secos, numerosíssimos, sequíssimos. E aqui? E aqui? Um exército vivo e poderoso. Ou seja, o vale mudou? O vale mudou? Não, continua o mesmo. O que foi que mudou? A circunstância, porque o sobrenatural chegou naquele lugar. Tu vai continuar no deserto, vai continuar no vale, mas se você chamar Ele para perto de você, essa circunstância, Ele vai mudar, porque Ele vai realizar o sobrenatural. O que está como sequíssimo em extremo, Ele vai estabelecer de pé, como exército poderoso, para dizer que não há nada que Ele não possa fazer. Lucas capítulo 1, 37, eu fecho a minha mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Eu estou na unção do Senhor. Eu estou vendo Deus fazer. Eu estou sentindo os ossos estalarem. O sobrenatural está acontecendo neste lugar. Olha lá, bem forte. 1, 2, 3. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode adorar a Ele? A tua causa é possível, a tua enfermidade é possível de ser curada, o teu filho é possível de ser alcançado, esse homem que está oprimido é possível de ser liberto, esse homem que está na sarjeta é possível que ele seja salvo. Deus do impossível está aqui. Não mudou, não mudou, não mudou. Antes deles louvarem, eu fecho aqui.